Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. Juro que é verdade, terça-feira é dia de Juro que é verdade com o André Cantoni do Blumencast, ele que traz curiosidades sobre a história de Blumenau e hoje, claro, vamos falar de carnaval, não podia ser diferente. Bom dia, André, tudo certo? Bom dia, Punch, bom dia, Gi, Bom dia. Bom dia pro João aí também, bom dia pra toda a galera ligada também, né, em 106.3, sim, tem que ser, né, vamos... Semana de carnaval tem que ser isso, Vamos né? associar então a história, né, de Mesmo antigamente porque, com o carnaval. Desculpa te interromper, mas terça-feira que vem não tem jornal, né? É Exato. verdade. É, É estaremos- mentira? Não, é verdade. É verdade. Juro que é verdade. Então Isso temos mesmo. que falar de carnaval nessa Pra não semana perder o time. que antecede, exatamente. Exatamente. Gente, a gente conversa com os amigos, com os colegas, com as pessoas de Blumenau e existe uma frase já meio que cristalizada, assim, que o blumenauense não gosta de carnaval, né? A gente falou O aqui. Blumenauense não faz carnaval, né? Mas o que me encanta em pesquisar a história é exatamente a gente olhar por os pontos de ruptura que aconteceu. Será que realmente os imigrantes não gostavam de carnaval? Será que não houve nenhuma época que se gostou de carnaval em Blumenau? E se gostou, por que houve essa ruptura? Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Vamos lá. Lá no século XIX, né, com os imigrantes, não com os primeiros, mas já com os primeiros descendentes, né, que nasceram aqui na cidade de Blumenau, havia o carnaval, né? Ele era muito comemorado pelas ruas, né? Eram feitos blocos de marchinha, de carnaval. Com os primeiros clubes, com as primeiras sociedades também se fazia os carnavais nos salões desses clubes, né? Então, sim, existia carnaval e ele era muito popular na cidade, né? Depois acabou... inclusive, por exemplo, eu quero ver se o João consegue colocar fotos aí. Tem fotos do desfile do carnaval aqui na cidade de Blumenau. E, inclusive, existia um bloco chamado Filhos do Inferno. Olha só, então, bem diferente para uma cidade considerada conservadora esse nome, né, naquele tempo. Por isso que não foi pra frente. Essa aí pode até deixar, João. É Olha um que bloco, lindo. né, chamado As Jornaleiras. Então, né, para ver o capricho, né? Se Pois o blumenauense não gostasse de carnaval, não ia ter esse capricho, né, de fazer roupas, uniformes exclusivos, específicos aí, né, para eles dançarem. Tudo começava com o famoso baile de carnaval na Sociedade de Atiradores, né? Que hoje é o Clube Tabajara, né? Então lá era a tarde era das crianças e a noite era para os adultos. E aí era interessante porque as mulheres só poderiam ir acompanhadas com um familiar, né? E elas só poderiam dançar com esse familiar durante a noite toda, né? Então outros costumes, né? Outros hábitos, né? Isso início do século XX, né? Início André? do século XX já, Pancho. E aí, então, né? Inclusive, uma outra coisa interessante também, já que a gente falou, né, desse bloco As Jornaleiras, tinha o bloco, então, Filhos do Inferno. Tinha também os jornais específicos de carnaval, onde alguns jornalistas tiravam esse momento ali para fazer críticas de forma ácida, de forma engraçada. Humor, né? Humor, Muito humor. exatamente, com os políticos da época, com as pessoas da alta sociedade da época, e tinha uma alta adesão a esses jornais, eram muito conhecidos, né, esses jornais de carnaval. Então também é uma outra curiosidade. O carnaval em Blumenau, ele fica forte. Essa Sim, foto é uma arte. é verdade. Coisa mais linda. É incrível, né? Impressionante. Quem tá assistindo a gente pelas redes sociais vai conseguir ver, se não depois, né, pelo YouTube aí, tanto da Mix quanto do Blumencast vai conseguir assistir. Dá pra ver a qualidade até das imagens dos jornais que elas estão erguendo, né? Exatamente. Agora que eu vi que são jornais. As jornaleiras. Ah. E aí, o carnaval ele fica muito forte, muito popular na cidade de Blumenau até o final dos anos 30, quando daí acontece a Segunda Guerra Mundial. E aí com a política, primeiro, a própria guerra já, né, mexe com todo o planeta. Claro. E a política de nacionalização do Vargas também acaba influenciando esse momento, porque... Não por causa do carnaval em si, mas por causa que os organizadores do carnaval de Blumenau eram alemães, descendentes de alemães, e eles estavam sendo perseguidos aqui. Hostilizados, né? Hostilizados, então não podiam falar a sua própria língua e tudo mais. Então eles não estavam com aquele ânimo para fazer, e o carnaval por ali parou nesse momento. Depois do término da Segunda Guerra, ele até volta para Blumenau, né? Mas com muito menos força, com muito menos intensidade. E ali ele para definitivamente nos anos 60, no final dos anos 60.
O poder público, então, passa a assumir, porque até então era iniciativa privada, né? Os clubes é que faziam. E faz 2 tentativas nos anos 70 e 80, mas a adesão já estava baixa porque o blumenauense passou a adotar o litoral, tanto para festas, quanto também para descanso. E aí é onde começa esse negócio do blumenauense não gosta de carnaval, o blumenauense prefere descansar do que curtir o carnaval e tudo mais, e aí aqui a cidade acaba sendo trocada pelo litoral. Mas é o que eu sempre falei houve. pra Ellen ali, né? Não é exato. que não gosta de carnaval, ele vai não pro tem. litoral. É que não tem. Ele vai pra outro lugar, ele Falta gosta. ter oferta, né? Se Falta tem ter oferta, oferta. tem demanda, não tenho dúvida disso. Exato. Mas sempre a partir né? Mesmo depois dos anos... são dos desfiles aí do começo do século XX, né? Na rua 15 de novembro e tal, os desfiles de Essa carnaval. foto é muito bacana. É que justamente nesse ponto aqui, no comecinho da Rua 15, onde hoje está o Edifício América, existia o Clube América, né? A Sociedade América. E ali tinha bailes de carnaval sensacionais, com temáticas, assim, era com decoração e era impressionante. Contam, né, os relatos aí, né, do Blumenau em cadernos e tudo mais, conta muito sobre essa O história. próprio né? vídeo que tu participou Que lá a do gente 1590 fez, metros de exatamente. história fala de um ano específico, 1935, que foi com a temática do Zeppelin, por causa que tinha Exatamente, recém-passado. por causa da passagem do Zeppelin, Exatamente, exatamente então, isso. muito interessante, mas bem citado a América, mas não deixamos também de citar o Teatro Carlos Gomes, que tinha esses Sim, bailes, verdade. o Clube Guarani e, novamente, né, o Clube Tabajara, que na época era a Sociedade de Atiradores, né? Schützenverein. Schützenverein. Mas assim, André, esfriou depois da Segunda Guerra, tu disseste aí que acabou, até depois da década de 70 e 80, mas sempre tivemos iniciativas isoladas, né? Com certeza. Na minha época, por exemplo, eu acho que ainda até hoje, o Carnaval dos Subtenentes é forte, hein? Sim. O Carnaval do Sub lá no Garcia é forte. A Rivagem tem? chegou a fazer... Eu acho que sim, eu acho que o Carnaval lá é tradicional. É bem clássico esse dos subtenentes aí. Tinha uma casa também na rua 7 de setembro, que era a Casa Tel, se eu não me engano. Ah, Cacetiro Hotel. Não, mas mas isso era lá. Aqui é- era o Casa Nova. Não, na é Rua ali 7. perto de onde era o Casa Nova, mas era Tel ainda na época. Acho que teve uma época e teve muito. Era o carnaval infantil, era muito forte ali. Eu lembro que fim de semana, durante a tarde, eu passava por ali, sei lá, de ônibus, vindo do clube, alguma coisa assim. E eu sempre via muita movimentação de criança ali. Isso na década de 80, começo dos 80, vamos lá. Sim. E outra memória que eu tenho é do Moval, né? Movidos a Álcool, era o bloco do pessoal do Banco do Brasil. Isso década de 80 também. Acho que até os 90 eles saíram pelas ruas da cidade, sempre na sexta-feira que antecedia o fim de semana de carnaval, né? Então o Moval se reunia no ABB, lá na Ponta Aguda, lá era a concentração, passavam a tarde lá movidos a álcool, né? E encorajados eles saíam ali vestidos de mulher, vestidos das mais inúmeras fantasias, saíam pelo centro Encorajados, da cidade. ótimo. Saíam pelo centro da cidade animando o pessoal no fim da tarde de sexta-feira, muita gente até indo pro litoral já, e o pessoal aqui, ó, mandando ver nas bandinhas e nas marchinhas no centro da cidade. Um abraço pro pessoal do Banco do Brasil, que realmente foi o último grande bloco de carnaval, acho, popular aqui de Blumenau, deve ter sido o Moval. Depois disso, Chama aí não pro lembro pessoal mais. movimentar de novo. Podia, né? Podia Chama aí. movimentar. Vamos Remember. ressuscitar o Moval, por que não, né? E se tiver Pelo outras... menos, né, Pancho, numa barraca de Stamptis, né? É verdade, é verdade. Olha só, podia, bom né? momento, né, É pra um bom se momento para reunir, né? reiniciar Isso. o núcleo, né? Eu não sei com que idade esse pessoal tá, mas tem gente nova. Eu tenho certeza que tem gente nova. Tem que porque renovar, ué, se né? nos anos 80 Seguir eles a eram tradição. novinhos, eles estão novinhos até agora. Não tem anos 80 Poderiam, não. certeza. poderiam fazer uma nova geração aí. Exatamente. Já uma nova- movimentar Exato. os próximos. Afinal, o Exatamente. Blumenau gosta, né, de manter essas tradições, né? E buscar esses grupos aí, né? E a Exatamente. referência de carnaval nos últimos anos tem sido a escola de samba lá do Salto do Norte. Né? Essa Exato. tem sido a nossa referência de carnaval em Blumenau. Mas eu tenho certeza que tem vários clubes aí que fazem alguma coisa. Com a iniciativa da Ellen de fazer o Carnablu, eu acho que talvez Pode- dá uma faísca aí para reengatilhar essa questão do carnaval em Blumenau. Existe que eu ainda acho uma bacana. brasa que é possível, Existe, né, voltar existe. a inflamar aí, né, esse Exato. carnaval em Blumenau. Tem até um fato curioso, André, até comentei com a Gi esses dias, eu tenho isso na memória, mas não consigo achar registro disso. Mas eu lembro que na década de 80 também, em determinado momento, eu não lembro a época do ano, não sei se foi exatamente no carnaval ou não, mas eu lembro que Blumenau recebeu o trio elétrico do Chiclete com Banana, quando eles eram ninguém.
Eles Desafio pra você. Eles tinham o sucesso. Jura que é verdade? Eu juro que é verdade, pelo menos a minha memória diz que é verdade, né? Mas eu lembro que ninguém sabia, tanto que eu lembro que eu estranhei, porque quando eu vi o caminhão e eu vi aquela faixa chiclete com banana, eu falei... What the Que fuck? loucura! Exatamente, que diabo é isso, né? E aí, que depois de muitos anos, eu vi o trio elétrico chiclete com banana e liguei as coisas, falei, olha só, mas eu não lembro, eu não sei se eles tocaram na Alameda, não sei se eles tocaram nas ruas, não sei se eram eles de fato, mas acho que sim, porque era um trio elétrico baiano, eu lembro disso, eu tenho isso registrado. Anos 80, Pancho? Anos 80. Tá, vamos Qual buscar ano isso aí. exatamente, não sei dizer, mas anos 80, acho que mais ali pro 86, 87, talvez, mais ou menos por aí. Eu tenho isso registrado. Eu não sei se alguém tiver alguma notícia, alguma informação em relação a isso, para ver se minha memória foto, né? vai que minha memória tá me enganando também, tá me trapaceando, né? Eu era um adolescente, um jovem adolescente. Alguém mas vai enfim, achar. lembro dessa história. Se deu certo ou não sei. Acho que não, porque não voltaram mais também. Essa foto aí tem alguma curiosidade? Essa também é um carnaval aí mais antigo do que aquela foto que a gente tava vendo os carros desfilando, Nossa. né? Porque é então tração animal, né? Uma carroça. E os bigodes denunciam, Exato. né? O comecinho do século XX, o final do XIX, sei A lá. própria simplicidade na fantasia, né? Porque é uma fantasia, principalmente aqui, né? E aqui a gente vê, então, a inscrição aqui desse senhor, que é o Dr. Hugo Gensch. Quem estuda história, né, acaba conhecendo, lendo esse nome várias vezes aí. Mas isso é assunto, então, para uma outra história que não tem nada a ver com carnaval. Mas é muito interessante aí o que o Dr. Hugo Gensch, um dos primeiros médicos de Blumenau, fez também, em relação até aos indígenas aqui da cidade. Quero saber mais sobre também ele. Teve esse desfile aí para marcar, né? Então foram 3 imagens que a gente mostrou aí dos antigos carnavais de Blumenau. Maravilha. Sensacional. Acabamos? Fechamos. Passamos a régua nessa terça-feira, Pancho. Eu falei demais, desculpa aí, minha gente. Sensacional. Fala de história, o Pancho se empolga, gente. Ele coisa adora, boa. né? A E ele gente tem gosta história pra contar. É verdade. Então, eu só Tô veinho. admiro. Show, gente. Muito bem, 8h02. Cantone, obrigada pela tua Obrigado participação vocês. sempre aqui. Lembrando, juro que é verdade, toda terça-feira, e você pode seguir o Blumencast para saber muito mais da história da nossa cidade, muitas curiosidades. Isso aí. Um grande abraço a todos. Amanhã, 6h30 da manhã, a gente tá de volta. Até lá. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix!